Fica aí Vamos lá. com a gente no All News, que daqui a pouco eu te chamo para a gente conversar com o governador João. Ele já está aqui na tela ao meu lado, governador de São Paulo, João Dória, quem agradeço imensamente por estar ao vivo aqui no UOL conosco. Bom dia, governador. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia aos internautas que nos acompanham neste momento. Bom dia a todos. Governador, a gente já estava com essa entrevista marcada e, de repente, greve do metrô acontece, então não tem como a gente iniciar a nossa conversa sem falar sobre essa paralisação dos metroviários. A gente está recebendo muitas mensagens aqui, pessoas reclamando com o metrô, pessoas reclamando com o governo do estado de São Paulo. Não foi possível evitar essa paralisação e o prejuízo aos paulistanos, governador? Fabiola, desculpe, mas as pessoas deviam reclamar do sindicato dos metroviários, não do governo do estado de São Paulo. É o momento mais inadequado para se fazer uma greve. Um setor amplamente beneficiado, média salarial elevada, o metrô propôs 2,6% de aumento de salário num período absolutamente difícil da economia brasileira, onde a maioria dos setores, tanto públicos quanto privados, não tem nenhum aumento. O metrô tem vale-refeição, alimentação, previdência suplementar, plano de saúde sem mensalidade, hora extra de 100%, abono de férias em 40%, complementação salarial, auxílio creche, auxílio educação e foram vacinados. É o tipo da manifestação equivocada na hora errada, no momento errado. O governo não esteve ontem na reunião para tentar negociar, porque a gente estava ouvindo agora há pouco o representante do sindicato e uma das alegações dele foi isso. O governo não quis nem participar da reunião. Foi isso mesmo, governador? Bem, quem cuida disso é o secretário Alexandre Baldi, Fabiola. O Baldi tem toda a autonomia delegada pelo governo do estado para os entendimentos, juntamente com o Silvani, que é o presidente do metrô. Os entendimentos foram feitos previamente, com o acompanhamento da Justiça do Trabalho e, obviamente, com o acompanhamento dos representantes do Sindicato dos Metroviários. O diálogo continua e segue adiante, mas eu repito, inoportuno, inadequado, não é o momento de se propor greve diante de uma pandemia, ainda mais de um setor que tem benefícios amplos, média salarial elevada, e foi vacinado, aliás, atendendo um compromisso do governo do estado de São Paulo. Não é o momento para se fazer greve, principalmente numa área estratégica e uma área onde o prejuízo a milhões de pessoas que utilizam o metrô é bastante grande. Portanto, considero, repito, inadequado, inoportuno e uma média salarial, para que você tenha uma ideia, de R$ 9.200. É um dos setores mais bem pagos da economia pública no país, não só aqui no estado de São Paulo. A média salarial é de R$ 9.000, governador? Sim, é isso mesmo. A média salarial de R$ 9.200, para você ver a inadequação, a inoportunidade. Eu não critico os metroviários por aquilo que já têm, critico por aquilo que fazem nesse momento, diante de uma pandemia que já afeta a vida de milhões de pessoas e afeta a economia diretamente. Fabiola, veja se no seu setor, no setor de jornais, de sites, de rádios e de televisões, se há algum movimento por parte do sindicato ou dos próprios jornalistas de terem aumento de salário. É inadequado, inoportuno, nem você seria capaz de fazer essa defesa, por melhor que fosse a sua boa intenção, ou de outros jornalistas, de terem aumento salarial. Aumento salarial em meio a uma crise pandêmica como essa e a uma crise de economia mostra insensibilidade, falta de capacidade de análise das circunstâncias e egoísmo pessoal. Ô, governador, vamos falar sobre Covid, e o senhor há bastante tempo vem falando que os paulistas serão vacinados até o final do ano, os paulistas, né, maiores de idade, os que a vacina pode beneficiar e que são autorizados a tomar vacina. Vai conseguir cumprir essa promessa, governador? Porque a gente está vendo a dificuldade em conseguir as doses, a dificuldade em conseguir fechar esses contratos e de insumos também, né, vindos da China. Vai conseguir cumprir essa promessa? É o que nós pretendemos, Fabíola. Lembro que, além da Coronavac, nós temos a Butanvac. Nós já autorizamos o Instituto Butantan a produzir a vacina, mesmo antes de termos autorização por parte da Anvisa, para que essas vacinas possam ser produzidas. Até ontem já tínhamos 6 milhões e
600 mil doses dessa vacina. Até 30 de julho teremos 18 milhões e nós autorizamos até a produção de 40 milhões de doses da Butanvac. A Butanvac, como você sabe, Josias, que nos acompanha aqui também, não depende da importação de insumos. O insumo é feito aqui no Instituto Butantan. O princípio é do vírus inativo, o mesmo princípio da vacina contra a gripe, tecnologia da qual o Instituto Butantan tem domínio há mais de 25 anos, é o maior produtor de vacinas contra a gripe do Hemisfério Sul, portanto, do Brasil e da América Latina. Tudo indica ser uma vacina eficaz e produtiva no âmbito do combate à pandemia. Óbvio que vamos aguardar a aprovação da Anvisa, primeiro para testagem. Será uma testagem mais rápida, obviamente, porque é uma tecnologia já conhecida da própria Anvisa, já que esta vacina contra H1N1 influenza, ano após ano, ela é aprovada pela Anvisa e o Instituto Butantan é o único fornecedor para o Ministério da Saúde. Portanto, essa é uma vacina que nos dá, Fabiola, a autonomia plena na decisão para... Calma, deixa eu só terminar. Tá. Calma, respira, calma. Tô calma, governador. Respira. Não, é exatamente disso que é interessante essa história deixa eu testes. terminar. Então, falando da Butanvac, o domínio desta vacina nos dá autonomia em relação aos insumos, não precisam ser importados nem da China, nem da Índia, nem da Inglaterra, nem da Alemanha, nem dos Estados Unidos. Já a Coronavac, nós temos um contrato com o laboratório Sinovac, primeiro para 100 milhões de doses da vacina do Butantan, das quais 47.212.000 já foram entregues ao Ministério da Saúde. Nós temos ainda até 30 de setembro para entregar 54 milhões. Não há nenhum problema nem na produção da vacina por parte do Butantan, nem na produção de insumos. O problema é, sim, a autorização do governo da China para o embarque destes insumos. O governo autorizou ontem, inicialmente 4 mil litros de insumos, depois reviu e autorizou 3 mil litros, antecipou em um dia, o que seria dia 26 de maio, antecipou para o dia 25 de maio, mas a nossa expectativa é de que, vencido o problema diplomático, infelizmente criado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, com as declarações nefastas e inadequadas que fizeram há 2 semanas, nós possamos ter a regularidade da autorização do governo da China para a chegada destes insumos. Aliás, insumos que vêm da China vêm para o Instituto Butantan e também para a Fiocruz, para as 2 vacinas, a Coronavac e a vacina AstraZeneca. Não, governador, o que eu queria saber, quando o senhor estava falando sobre a Butanvac, se está tendo alguma dificuldade na Anvisa, se o senhor acha que está tendo alguma dificuldade na Anvisa em acelerar o processo de autorização para os testes e como é que estão esses testes? A meu ver, quem evidentemente avalia, Fabiola, é o Instituto Butantan, é o Dimas Covas e a sua equipe. Mas, a meu ver, sim. O senso de urgência determina urgência. Não é razoável seguir uma burocracia normal, protocolos normais, diante de uma situação anormal. Nós estamos diante de uma tragédia, com mais de 429 mil brasileiros mortos, quase 2 mil mortos ao dia. É preciso ter senso de urgência. Nós já estamos há um mês desde que o Instituto Butantan protocolou na Anvisa toda a documentação necessária para a aprovação da testagem, não é a aprovação da vacina, a aprovação da testagem. A Anvisa fez uma nova solicitação, com mais 40 documentos, depois uma nova solicitação com mais 16 documentos, ou seja, o Instituto Butantan tem 120 anos de existência, uma instituição científica de renome internacional. Não está falando com um laboratório recém-implantado ou um laboratório de esquina. Nós estamos falando de uma instituição de respeitabilidade internacional. O excesso de exigências, o excesso de burocracia diante de uma pandemia não me parece o melhor caminho. Eu respeito a Anvisa, respeito os critérios da Anvisa, mas é preciso ter senso de urgência. Fabiola, o Butantan está trabalhando já desde janeiro, 24 horas por dia, em 4 turnos de 6 horas. Contratamos mais profissionais, mais pessoas, para que ele pudesse produzir mais dentro de cada dia, incluindo feriados e finais de semana.
É razoável esperar também que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária trabalhe 24 horas por dia diante de uma pandemia que leva vidas de brasileiros, seja para aprovar as demandas do Butantan, seja para aprovar as demandas da Sputnik ou de outras vacinas que podem ser fiscalizadas, avaliadas e aprovadas para ampliar o processo de imunização dos brasileiros. O governo federal, e aí eu encerro, errou de maneira flagrante e de maneira muito triste ao priorizar a compra de cloroquina e não a compra de vacina. E agora que finalmente temos aí um ministro com consciência médica de que é preciso priorizar vacina e não cloroquina, não pode a Agência de Vigilância Sanitária retardar processos ou burocratizar processos diante de uma crise de saúde tão grave quanto essa. Governador, falando sobre a situação de São Paulo, né, e até o senhor estava falando sobre números, a gente bateu 440 mil mortos, é muito triste, 2.517 vidas perdidas em 24 horas no Brasil, os últimos números. Aqui em São Paulo, a gente estava numa queda, uma desaceleração em relação às internações, e agora há uma preocupação dos profissionais, inclusive do Comitê de Contingência da Covid, em relação a uma possível alta do número de internações. Paralelo a isso, há preocupação também com a variante indiana. O senhor deve anunciar mudanças em relação ao plano de restrição aqui no estado de São Paulo, vai manter como está, vai abrir um pouco mais, vai fechar um pouco mais? Qual é a análise? Viola, ainda não sabemos. Hoje temos uma reunião agora às 11 horas da manhã com os dois coordenadores do Centro de Contingência, o doutor Paulo Menezes e o doutor João Gabardo. Ontem o Centro de Contingência fez uma longa reunião e hoje às 11 horas nós teremos esse resultado. E às 12h45, na coletiva de imprensa, anunciaremos. Portanto, eu ainda não disponho desta informação do Centro de Contingência. Mas como eu sei que você acompanha e os assinantes e os que nos acompanham aqui no UOL, às 12h45, essa informação será disponibilizada publicamente. Mas já dá para adiantar alguma coisa, vai, governador? Não tem nada que possa adiantar para a gente? Fabiola, ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho e teremos uma informação precisa a esse respeito. Daqui a pouquinho, às 11 horas, temos a reunião. É uma reunião de 1 hora e meia. Às 11h30 temos o resultado, é compartilhado com todos que participam da coletiva. E aí vamos à coletiva de imprensa às 12h45. Domine um pouquinho a sua ansiedade e daqui a pouco teremos a informação plena e correta. Eu não sei porque o senhor fica falando que eu estou ansiosa, estou tão plena aqui. Não estou ansiosa, não. Ó, vamos chamar o Josias de Souza, que ele tem perguntas também ao governador de São Paulo, João Dória. Josias. Bom dia, Josias. Bom dia, muito obrigado por estar conosco. Bom dia. Governador, eu queria mudar um pouco de assunto. A mais recente pesquisa do Datafolha indicou uma potencialização daquela esperada, aguardada polarização entre Lula e Bolsonaro, com Lula à frente do Bolsonaro, bastante à frente. E a mesma pesquisa sinalizou que as potenciais opções a um embate entre Lula e Bolsonaro em 2022 não apresentam até agora números muito animadores. Verificou-se que há um embaralhamento ali de possíveis candidaturas situadas nesse espectro ideológico que vai do centro à direita. No seu caso, governador, a sua potencial candidatura presidencial, a despeito do destaque obtido com o Coronavac e tal, reúne apenas 3% das intenções de voto, né? O que é que o senhor pretende fazer para melhorar essa sua posição nesse ranking presidencial? José, mais uma vez, bom dia. Primeiro, eu não me declaro candidato ou pré-candidato à presidência da República. Segundo, aprendi, vivendo na política, que pesquisas com 1 ano e meio antes do pleito eleitoral representam apenas um mero retrato momentâneo e nenhuma projeção que possa ser classificada como certa e segura para o futuro. Vou aqui dar o meu próprio exemplo, e você acompanhou, Fabiola, também, em 2016, como pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, e naquele momento eu era, de fato, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Na primeira pesquisa, que não foi Datafolha, eu tinha 1%. E na primeira pesquisa Datafolha, realizada 8 meses antes do pleito, eu tinha exatamente 3%. O primeiro colocado naquela pesquisa Datafolha era Celso Russomano, com 38%. Então, deputado federal mais votado do país. O segundo colocado era o então prefeito da cidade de São Paulo, pelo PT, Fernando Haddad, com 24%.
Terceiro, Marta Suplicy, ex-prefeita, ex-senadora da República, com 17%. Quarto, Luísa Erundina, ex-prefeita e ainda deputada federal, com 12%. E havia ainda o falecido senador Major Olímpio, naquele momento deputado, que tinha 5%. E nós tínhamos 3%. E o resultado final, você sabe, Fabiola, também, vencemos as eleições em primeiro turno com 53% dos votos válidos. Eu dou esse exemplo apenas como referência de que, com esta antecedência, nenhuma pesquisa é balizadora do futuro, é apenas um retrato do momento. Temos uma longa escala, um longo período pela frente para ampliar o debate eleitoral, mas no momento certo. Agora, o debate mais importante, Josias e Fabiola, é da saúde, é viabilizar mais vacinas, é garantir leitos e proteção às pessoas para que não sejam infectadas e não sigam a óbito diante dessa triste pandemia da Covid-19 no Brasil. O governador, ontem em entrevista aqui, desculpa, Josias, só um ponto aí. Ontem, em entrevista aqui ao UOL, o ACM Neto, o prefeito, ele disse que está descartado o apoio ao senhor, né? Diz que não está descartada a aliança com o PSDB, mas caso o senhor seja o candidato, não vai o apoiar. Qual é o problema com o DEM, governador, e como é que o senhor vê também essa rejeição ao seu nome, mesmo no meio político, que, como no caso aí o ACM Neto declarou? Bem, o presidente do DEM, ACM Neto, eu tenho respeito por ele e compreendo, evidentemente, o seu desconforto. Acabamos de filiar na semana passada no PSDB o vice-governador do estado de São Paulo, um dos próceres, um dos nomes mais importantes do DEM, é o Rodrigo Garcia. Evidentemente que isso criou um desconforto ao presidente ACM Neto e é compreensível e é perdoável uma reação, eu diria, mais emocional dele neste momento. De novo, tempo ao tempo, Fabiola, essa é uma corrida eleitoral de longo curso, ou seja, uma maratona, não é 100 metros, 200 metros, nem 400 metros. E não há a voz da torcida que, feita hoje, ecoe daqui a 1 ano e meio. Tudo a seu tempo, tudo a sua hora, com cuidado, com serenidade, com equilíbrio e muita determinação. Governador, o senhor diz que a prioridade é a pandemia e tem toda a razão. Nada pode ser mais prioritário do que a pandemia. Mas a própria sucessão presidencial ganhou um conteúdo pandêmico, né? E o PSDB chega à antessala da disputa muito dividido, não sabe nem quando vai fazer uma eventual prévia para escolher entre o seu nome, o nome do governador gaúcho Eduardo Leite, eventualmente o senador Tasso Gereissati, previa-se para o final do ano, agora não se sabe se vai adiar para o ano que vem, e outras alternativas estão aí, caminhando, né? O próprio Lula esteve em Brasília fazendo reuniões, Ciro Gomes dando aí entrevistas, já fazendo uma previsão de que será ele, não o Bolsonaro, a disputar com o Lula no segundo turno, já atacando o Lula, ou seja, as pessoas estão se posicionando e o PSDB, como sempre, é ali um conglomerado de amigos 100% feito de inimigos, né? O senhor não receia chegar a 2022 atrasado nessa matéria? Josias, ótimo, essa um conglomerado de amigos formando um grupo de inimigos. Isso é o PSDB sempre foi assim nas eleições presidenciais, desde a sua criação há 33 anos, sempre foi assim, nunca mudou o seu comportamento. É preciso compreender a alma do PSDB, ter também parcimônia, paciência, compreensão, é assim que funciona o PSDB, mas sempre em busca do bem comum. Não foi diferente aqui em 2016, 2018, em São Paulo especificamente, por onde eu respondo, e chegamos às prévias, vencemos as prévias e vencemos as eleições aqui em São Paulo. Repito, eu não estou aqui antecipando processos no âmbito nacional, mas os tucanos pensam assim e agem assim. Espero só que compreendam que dentro de um processo difícil que se avizinha nas eleições de 2022, não deixem para tomar decisões às vésperas das eleições, porque isso será
nocivo e, obviamente, não será construtivo para o PSDB. Mas diálogo, 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 entendimento, 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 dentro das asas tucanas, Josias. O senhor menciona esse cenário de São Paulo, que é mais próximo da sua realidade, mas é preciso recordar que, nesse ritmo tucano, né, o partido não ganha eleições presidenciais desde que o presidente Fernando Henrique deixou o governo, né, em 2002. Né? Então, já lá se vão alguns anos. Né? E não sei se os senhores não estão tentando subverter o brocardo, né? Provando que é errando que se aprende a errar. Né? Adoro você, Josias. A sua inteligência me faz cada vez mais seu admirador. Um bom brocardo para ser encaminhado à direção do PSDB. Não que falte bom senso e equilíbrio ao nosso presidente, Bruno Araújo, mas é bom que todos também tenham essa boa lembrança que você acaba de fazer aqui. Tem muita participação aqui, governador. Eu só queria colocar aqui algumas pessoas que estão conversando conosco, ao vivo conosco no UOL. Tem aqui a Adriana Dutra dando parabéns ao senhor. Se não fosse o senhor, não teríamos vacina, diz ela. A Madalena também. O Vitor fala, se os metroviários estão reclamando, deve ter problema por aí. Tem aqui também o Jonatas, faz uma pergunta. O que o senhor tem a dizer sobre o aumento do prefeito e dos vereadores no começo do ano, no meio da pandemia? Que o senhor falou agora há pouco que não tem cabimento qualquer aumento neste momento. E a Joana pergunta, tem duas perguntas. Quer responder primeiro do Jonatas, depois você responde a outra, governador? Eu já faço as duas. Por partes. Vamos lá. Bem, evidentemente que eu não me posiciono em cima do muro, mas temas da Câmara Municipal de São Paulo não são temas que me cabem comentar ou criticar. Aqui no governo do Estado, nós não tivemos nenhum aumento, nem vamos ter. Aliás, não faz sentido, diante de uma pandemia, de uma crise desta ordem, imaginar aumento de salário de secretários ou mesmo de outros poderes, embora cada poder tenha a sua autonomia. O Poder Legislativo tem autonomia plena, o Poder Judiciário também. No Executivo, não tivemos e não teremos, não é o momento para esta análise. Aqui não se avalia justiça ou injustiça. Diante de uma situação gravíssima de pandemia e gravíssima de economia, não faz o menor sentido a discussão de aumento salarial. Tem a pergunta também da Joana, governador, e ela fala o seguinte, é muito interessante ver como o governador João Dória é hoje um dos maiores críticos ao governo Bolsonaro. Será que ele se arrepende do Bolsodória? Você se arrepende, governador? Amargamente. Arrependimento amargo, Joana. Se pudesse voltar atrás, não teria feito o voto em Bolsonaro. Mas como eu, milhões de pessoas também se decepcionaram, amargaram o seu erro. Mas quero dizer a Joana e a você também, Fabiola e ao Josias, eu não erro duas vezes. Então, não há a menor hipótese de votar em Bolsonaro por nenhuma circunstância novamente. Um erro, mas infelizmente fui induzido a esse erro por promessas de campanha, colocações de um governo liberal, do convite a Sérgio Moro na defesa da justiça, da Lava Jato, de princípios liberais, de proteção ambiental, de uma educação melhor para o Brasil. Nada disso aconteceu, ao contrário. O Brasil regrediu em praticamente todas as áreas de atuação pública. Um desastre completo, o governo Bolsonaro. E para tirar o Bolsonaro, se for preciso, o senhor votaria no Lula? Eu entendo que o Brasil é maior do que Lula e Bolsonaro. O Brasil, com 215 milhões de brasileiros, Fabiola, não pode se resumir a Jair Bolsonaro e a Luiz Inácio Lula da Silva. Haverão outros candidatos, com certeza, que poderão merecer análise dos eleitores para as eleições de 22. Mas a pergunta foi, se para tirar Bolsonaro for preciso votar no Lula, o senhor votaria? Eu não trabalho sobre hipóteses, vamos trabalhar sobre fatos. O fato ainda não é esse. Josias. O procurador-geral Augusto Aras encaminhou à CPI um lote de informações sobre governadores que estão submetidos a inquéritos no STJ por suspeita de desvio de verbas federais na pandemia. E, além de mencionar 4 governadores que já estão submetidos ao STJ, ele enviou à CPI 2 governos estaduais que estão também sob suspeição, sendo investigados ainda preliminarmente, incluiu o vosso governo
e o do Romeu Zema, de Minas Gerais. Como é que o senhor vê esse compartilhamento de informações da Procuradoria com a CPI e o que é que está sob suspeição em relação ao governo de São Paulo? Nada, não há nenhuma suspeição sobre nada. Nem inquérito, nem indício de inquérito, nem pré-inquérito, nem investigação, absolutamente nada. Agora, quem não deve, não teme, Josias. Não há nenhum problema em encaminhar à CPI ou a qualquer órgão que seja vinculado ao Legislativo, neste caso, qualquer observação com referência ao governo do Estado de São Paulo. Primeiro, não há nenhuma investigação, nem indício de corrupção, nem início de investigação de qualquer espécie. Como eu tenho respeito pelo procurador Augusto Aras, não quero fazer juízo também sobre a peça que ele encaminhou à CPI, até porque não a conheço, mas nada se teme quando não se tem nada a temer. Agora, não havendo nada, governador, houve leviandade nessa informação repassada à CPI, e como é que o senhor interpreta a vontade que o presidente Bolsonaro tem e os seus aliados na CPI de jogar os governadores no ventilador? Em relação ao procurador Augusto Aras, eu não posso fazer nenhuma suspeita e muito menos acusação a ele por desconhecer por completo a peça. Ela não foi compartilhada aqui com o governo de São Paulo, portanto, não posso me manifestar. Em relação ao presidente Bolsonaro, ele já faz um antagonismo a 20 dos 27 governadores faz tempo. Ele, como um bom negacionista, como uma pessoa que mente constantemente, ele se opõe a governadores que defendem a quarentena, que defendem o uso de máscaras, que defendem vacinas, que defendem a população, que defendem a ciência e defendem a saúde. Ele defende o oposto, o não isolamento social, o não uso de máscaras, defende o uso, consumo indiscriminado de cloroquina, não tem compaixão pelo seu povo, é uma pessoa que mente, que não tem apreço pela democracia, pela liberdade de imprensa, pelos direitos individuais, que odeia a cultura, que agride a natureza. São pontos que nos diferenciam e nos colocam bem distantes do presidente Bolsonaro. E são 20 desses 27 governadores que mantêm uma posição contrária. E, obviamente, que ele faz o seu papel. Ele é contra os governadores. Ô, governador, só para a gente encerrar aqui, eu sei que o seu tempo é corrido, o senhor está acompanhando certamente, pelo menos pelo noticiário, a questão da CPI, não dá para ficar o dia inteiro assistindo, mas certamente acompanhando. O senhor acha que até aqui já tem provas de crime de responsabilidade do governo Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro, e o senhor acha que isso pode resultar no impeachment dele? Bíola, sendo justo, com o mesmo critério do que falei até aqui, cabe ao Congresso Nacional e cabe, evidentemente, à CPI as conclusões. Eu não seria capaz aqui de antecipar juízo de valor diante de uma circunstância que está sendo investigada pela CPI do Senado Federal. O que me parece muito claro é que o presidente Bolsonaro é um negacionista, ele assume esse papel clara e cabalmente, com declarações, com atitudes, e com movimentos contrários à vida e à proteção das pessoas. Mas vamos aguardar a conclusão da CPI, do relatório, para termos a convicção daquilo que, neste momento, está sendo investigado no Congresso Nacional pela CPI. O que me parece, sim, é que a CPI tem cumprido bem o seu papel. Parlamentares que têm ali participado, sejam os que são governistas e defendem o governo, mas principalmente aqueles que não são defensores dessa política de cloroquina, de antivacina e de distanciamento da vida, vem cumprindo bem o seu papel de questionamento. Eu creio que até aqui a CPI vem cumprindo adequadamente o seu papel. Mas, repito, Fabiola, vamos aguardar a sua conclusão. Mas o senhor defende o impeachment dele, né, ou não? Não cabe a mim fazer esse juízo, Fabiola. A decisão de impeachment é decisão do Legislativo, não é decisão do Executivo. Então, vamos aguardar o resultado para termos uma visão mais clara. O que eu quero ressaltar é que a CPI vem realizando um bom trabalho. Até aqui, vem cumprindo o seu papel. Mas na época de Dilma, o senhor defendeu o impeachment, né? Não, porque ali havia uma circunstância onde o impeachment estava sendo avaliado no Congresso Nacional. Aqui não há avaliação de impeachment ainda. Naquele momento, sim, havia, e o Congresso
debatia o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Nesse momento, não há análise de impeachment pelo Congresso Nacional. Governador, eu agradeço a gentileza de o senhor estar aqui conosco ao vivo, respondendo todas as questões, não fugindo de nenhuma delas. Um bom dia, bom trabalho, que tem muito trabalho aí pela frente nessa quarta-feira. Fabiola, muito obrigado. Prazer estar com você. Sucesso aqui no UOL, a sua nova casa. Quero deixar o convite a você, ao Josias também, não sei se ele gosta de pedalar, mas você que gosta de pedalar, pedalarmos. Você gosta de pedalar, Josias? Gosto, pedalo muito. Bicicleta. Gosto muito. Bicicleta. Gosto muito. Então, mas o vamos Josias juntos, está em Fabiola. Brasília. O Josias mora em Brasília. Olha lá, ele está até no meio de um jardim. Olha que lindo. Aliás, uma imagem bonita do jardim da casa onde ele está. Esse convite eu vou ter que passar, viu, governador? Não tem problema. Delegue a Fabiola e ela representará você bem, porque ela pedala bem, ela gosta de pedalar. Vamos pedalar à noite agora, Fabiola. Eu outro dia comentei com você a iluminação da nova ciclovia do novo Rio Pinheiros. Está bonita, está funcionando. Nós podemos agora pedalar à noite ao lado do Rio Pinheiros. O rio está sendo despoluído e colocado limpo. E o ano que vem você estará lá também para a inauguração do novo Rio Pinheiros. Mas já na ciclovia, como nós já pedalamos, podemos fazer agora a experiência à noite. E inclusive, o senhor colocou, né, no nome do parque linear ali, homenagem a Bruno Covas, né? Ao Bruno Covas. Este parque, Fabiola, é da outra margem, é a margem direita do Rio Pinheiros. O parque está sendo construído, está sendo elaborado, onde teremos uma outra ciclovia que também será iluminada, mas como é uma margem um pouco mais larga, Fabiola, e são 23 quilômetros de extensão, ali será o Parque Linear Bruno Covas. O Bruno gostava de pedalar, gostava de bicicleta, ele esteve conosco e pedalou nessa ciclovia onde eu pedalei junto com você, mas este parque tem a vantagem que atenderá ciclistas e não ciclistas. Também pessoas poderão caminhar, nós teremos uma longa área para que as pessoas, e larga o suficiente para que as pessoas possam caminhar, possam correr, áreas de exercícios, áreas inclusive para música, entretenimento e café. Tomar cuidado para essa pedalada não virar foto para bolsonarista nas redes sociais, né, governador? Não. Aqui é a foto do bem, Josias, não é a foto do mal, é a foto do bem. Tempo de isolamento, ficar pedalando junto não é muito recomendável, não. Não há problema. Aliás, deixa eu justificar aqui, as pessoas podem pedalar com uso de máscara, evidentemente com capacete, não há restrição, não há aglomeração se você estiver pedalando. Pedalar significa estar em movimento, não há nenhuma restrição no protocolo em São Paulo para que as pessoas possam usar a bicicleta. Ela não promove aglomerações e as pessoas protegidas com a máscara, isso não estabelece nenhum risco para essas pessoas que pedalam. Portanto, é possível sim pedalar. O José já está fugindo do desafio, Fabiola. Ele já não quer pedalar e já está criticando quem pedala. Vou eu fazer essa em missão. Brasília é coisa muito complicada. Pois é. Nossa, por isso que eu esclareci, pedalar na bicicleta. Governador, muito obrigada. Um bom dia ao senhor. Bom trabalho. Obrigado, Fabiola. Tchau. Tchau, Josias. Tchau, Até daqui a tchau, pouquinho, tchau. Josias.